Este comportamento era recompensado com uma bolinha de comida. A recompensa reforçava seu comportamento, isto é, aumentava a probabilidade de que se produzisse de novo. De acordo com os princípios do condicionamento operante, um determinado comportamento pode ser criado ou intensificado se o associamos a uma gratificação ou, ao contrário, diminuído se o associamos a uma punição. Os princípios do condicionamento operante são também aplicados nas sociedades humanas. Por exemplo, um vendedor, ao alcançar um certo nível de vendas, receberá um prêmio que agirá como um reforço à sua ação. A capacidade de aprendizado permite que os seres vivos se adaptem às mudanças que ocorrem no seu meio ambiente. Graças a esta capacidade, o homem pôde, melhor do que ninguém, conquistar e se adaptar a uma porção de habitats e situações diferentes. Vamos voltar à questão do inato e do adquirido. No ser humano, parece que todos os comportamentos são simultaneamente dependentes do hereditário e influenciados pelo aprendizado. A natureza e a cultura contribuem cada uma à sua maneira, dando o poder de nos adaptar e de nos desenvolver. A criança herda um patrimônio genético que a identifica com a espécie Homo e a faz parecer com os seus pais. Antes mesmo de nascer, ela começa a sofrer as influências do mundo exterior. Ela reage aos sons e é influenciada pelo estado emotivo de sua mãe. Desde seu nascimento, começa um processo de socialização que só termina com a morte. Durante os primeiros anos, os pais exercem uma influência muito direta. Depois, com 3 anos, a criança começa a procurar companheiros para brincar. É brincando que ela aprende a partilhar, a retardar a satisfação de seus desejos, a levar os outros em conta. A criança que hesita em emprestar um brinquedo vai logo compreender que partilhar é uma boa maneira de manter as relações harmoniosas em seu redor. Ela aprende a viver na sociedade. Ela se desenvolve em grande parte graças ao contato com os outros. Cabe a ela escolher se quer estabelecer relações de cooperação ou relações de rivalidade. Quem não teve oportunidade de observar um voo de pássaros migratórios, um rebanho de herbívoros, um enxame de abelhas ou um cardume de peixes? Os seres humanos, como inúmeras espécies de animais, vivem em grupo. Eles se associam voluntariamente em sociedades. Eles cooperam para servir a diversos objetivos ligados às suas necessidades e aos seus interesses comuns. Muitas espécies animais preferem a vida em grupo pelas inúmeras vantagens que oferecem. Primeiro, a vida em grupo proporciona uma defesa melhor contra os predadores. Além disso, um animal geralmente acha seu alimento com mais facilidade em grupo do que sozinho. Assim, muitos animais que caçam em grupo conseguem cercar e capturar presas muito mais interessantes. Da mesma maneira, os animais que vivem em grupos são capazes de erguer construções extraordinárias. Uma colônia de castores pode construir diques, o que um único indivíduo não conseguiria fazer. Em compensação, apesar dos benefícios da cooperação, frequentemente os membros de um grupo se encontram em situação de rivalidade para obter os recursos de que precisam para viver. Estes recursos são especialmente o alimento, os abrigos seguros, onde o animal poderá passar a noite ou fazer seu ninho, ou ainda os parceiros sexuais, tendo em vista o acasalamento. Quando há fartura destes recursos, a concorrência será desprezada. Em compensação, quando um destes recursos torna-se raro, os animais entram em competição e se confrontam. Os conflitos entre os indivíduos de uma mesma espécie animal praticamente nunca conduzem à morte e muito raramente os combatentes saem feridos. Geralmente os conflitos começam por comportamentos de ameaça que visam a intimidar o rival e a instigá-lo a bater em retirada. Quando alguns dos dois adversários não quer ceder, há um combate ritualizado.
Quando um dos dois adversários compreende que perderá o combate, ele adota um comportamento de submissão que o vencedor respeita. Conforme certos etologistas, estes atos de submissão têm um papel parecido nas batalhas entre seres humanos. Quando se submete, a vítima inibe o comportamento agressivo por parte de seu adversário. Esta resposta comportamental, entretanto, perdeu sua expressão com as armas modernas de longo alcance que matam muito rapidamente. O indivíduo atacado não tem a oportunidade de apelar para os sentimentos do adversário. Henri Laborie, um eminente biólogo francês, observou que os comportamentos de fuga e de agressão observados no animal também se exprimiam no homem. Assim, segundo Laborie, o homem adotará um comportamento de fuga para evitar uma punição ou, ao contrário, para satisfazer seu desejo de prazer. Por exemplo, uma jovem deseja ardentemente tornar-se bailarina, mas seus pais proíbem que ela siga esta carreira. Eles a obrigam a estudar medicina. Ela deixa então sua casa a fim de poder realizar suas aspirações. Se a fuga não é possível, o ser humano adotará um comportamento agressivo de defesa. Assim, um indivíduo que é abandonado pela namorada manifestará este tipo de comportamento. Contudo, as proibições socioculturais geralmente impedem que o ser humano recorra à violência. Ora, quando o ser humano percebe que ele não pode fugir nem lutar, e que toda ação é ineficaz, ele se inibe. Conforme Laborie, este terceiro comportamento que chamamos inibição da ação, muitas vezes dá origem à angústia e às doenças psicossomáticas. Por exemplo, um operário vê todo dia seu contramestre por quem ele sente aversão. Ele não pode quebrar a cara dele porque os policiais o deteriam. Não pode fugir, pois ficaria desempregado. Então, dia após dia, há a inibição de ação. Como sua agressividade não pode se exprimir nos outros, ela se exprime nele mesmo, em seu estômago, onde provocará uma úlcera, ou em seu coração e seus vasos, onde provocará hipertensão arterial.